Porque deve ser pior do que botar dólar na cueca, né? Deve ser pior do que escândalo no INSS. Por que ninguém tá investigando o INSS? Roubar a velhinha agora tá de boa. Não, os caras estão investigando. Então, sim, pô, tem um monte de gente aí sendo culpado. Bom, eu não tô lá dentro, né? Mas, pô, tem uns caras que caíram. O Alexandre Moraes mesmo tá super preocupado, né? Ele também não tá muito preocupado com a lei Magnitsky. O cara ele tava no jogo do Corinthians. Tá zero preocupado. Tá mandando o nego mandou o dedo no meio lá. Tá tranquilo, pô. Tá equilibrado. Vamos lá. Isso aqui é um ponto importante. Ontem foi muito mais do que as pessoas viram, cara. Você já viu algum político mandar dedo do meio pra alguém? Que eu me lembre, não. Não. Porque o político, ele tá sob uma democracia que ele pode ser retirado pelo voto. Aquilo dali foi a externalização do que ele se sente. Meu irmão, eu tô aqui no jogo do Corinthians, num clássico, que só tem torcida do Corinthians. Eu sou corintiano e eu tô mandando alguém tomar no... Eu sou a lei, amigo. Ele não pensa nem na possibilidade de perder a popularidade. Ou de tipo, isso aqui vai ficar ruim pra mim. Não importa. Ele decide tudo. Alguém deve ter falado lá, né? Ó, juiz ladrão. Ele achou que era pra ele. Tá brincando? Piadinha, humor. Mas, pra pensar. Se alguém chega, um cidadão comum e faz o mesmo, que pro seu Alexandre de Moraes, ó, o que você acha que ia acontecer? Por isso que ele tem a tranquilidade de mandar qualquer pessoa ir tomar. Porque ele é a lei. Inclusive, se eu não me engano, pra poder mais uma vez aqui confirmar, alguém xingou o Dino e cara, e foi perseguido por isso, cara. Pô, foi mal. Eu juro que não foi sádico. Eu juro que não foi sádico. Mas é porque houve uma outra pessoa, além do Monark, que chamou o Flávio Dino de Gordola. Isso aqui foi foda. Eu juro que não foi pensado. Eu juro por Deus, pelas minhas filhas. Pô, essa aqui é bizarro, né? Vamos lá. Um dia eu falei isso. Tira o Monark da equação. Cara, eu chamei... eu falei, pô, ele tem que decidir. Se o Monark chama o Flávio Dino de Gordola, ele é culpado por isso e condenado. Se eu falo que ele é magro, vai ser fake news. Então, aí tá fudido, só não falar dele. Tá. Então na democracia eu não posso falar do juiz. Tu pode falar. Eu posso falar, mas vai ser condenado, né? Igual o Monark aqui pode falar alguma coisa, mas vai tomar perseguição. Pô, não dá, irmão. Ou a gente fala, você pode falar o que você quiser, e é o seguinte... Nego talvez pode chegar pra mim e falar assim, mas você já processou pessoas que te caluniaram, falaram contra você. É claro, eu vou igualar o jogo. Se eu falar alguma coisa, você vai lá e me processa e pede 5 milhões meu, eu vou fazer o quê? Eu também vou te processar também. Você tá falando que eu tô usando 750 mil pra poder fazer isso com dinheiro público? Eu vou te processar. Você tá falando que você foi responsável por acabar com o DPVAT e desviou não sei o quê? Eu vou te processar também, porque isso é mentira. Eu vou processar. Vamos igualar o jogo. Só eu que vou me ferrar nessa história? Afinal, agora, essas são as regras postas. Sim, agora eu nunca pedi pra poder caçar ninguém por opinião. Nunca falei, você não pode ser comunista. Você não pode falar que o Bolsonaro é isso. Não, só segura seu BO, pô. O que a lei você fala? Pode falar o que quiser. O que a lei fala sobre transfobia, por exemplo? A princípio, tu não pode... Excelente exemplo. Quem que aprovou a lei sobre transfobia? Quem? Moraes, pô. Foi o STF. Ele equiparou, sem passar pelo Congresso, o crime de injúria racial, crime de racismo, com o crime transfobia. Ou seja, agora são crimes em âmbito penal, né? Agora, o que é transfobia? Eu discordar de uma pessoa e falar assim, não, igual eu, vamos lá, Nicole, né? Pô, tu foi maluco, botou lá uma peruca, etc e tal. Tá, eu tenho que me expor ao ridículo pra poder também expor o ridículo, né? Senão ninguém ia entender o que eu tava falando ali. Eu queria atingir uma parcela da sociedade que depois que viu, falou, entendi, ele tem razão. Agora, o que é transfobia? Eu chegar e falar assim, não concordo com homem biológico competindo em competições femininas. Isso é transfobia? Porque se fosse em metade do Brasil, ou até mais, e muito mais, ela Eu não acho que isso é transfobia. Acho que transfobia Mas eles me pediram minha cassação com base nisso. Não, tá. Aquilo que você falou, o cara pode processar à vontade. Né? Mas quem julga é quem? Ô, Igor, pode ressuscitar o Rui Barbosa. Chegar lá na frente, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor fez isso, violou tal coisa, vai falar assim, beleza aí, parceiro. Mais alguma coisa? Pois é, então cala sua boca aí. E qual que é o instrumento legal, então? Tem o pedido do impeachment? Qual é o instrumento legal para se combater uma ditadura?
Qual? Vou fazer uma PEC? Qual que é o instrumento legal pra você impedir um criminoso de cometer crime? Segundo o artigo 218 do Código Penal, você não pode me roubar. Aí ele, verdade. Tchau. Você acha que eu vou fazer Não, alguma... então estamos num jogo perdido? Não tem jeito? Não, tem um jogo perdido. Quando você... eu aprendi isso com o Peaky Blinders. Você lembra quando ele fala assim... Quando ele vai competir com, acho que com o Xangreta, né? Ele fala assim, cara... pra você ganhar de um cachorro, só achando um cachorro maior. Tipo assim que ele fala, né? É a mesma coisa, achou um cachorro maior agora. Ele acha que ele ia cometer abusos, ia cometer atos ditatoriais contra a ampla defesa, cerceando. O cara derrubou o Twitter, irmão. O cara deixou o Jason Miller, que é o dono da Getter, aqui praticamente preso aqui no aeroporto aqui dos Estados Unidos, e o cara meu irmão, colado assim com o Trump. Ele acha que ele ia fazer ameaça, cometer injustiça, cometer abusos, e ninguém do mundo livre ia tomar uma posição, não? Ia falar assim, beleza, continua fazendo aí. Não, pô. Então segura teu BO, ué. Já que você é democracia, aguenta então. O problema é hoje, Igor, você tem geralmente o pessoal fala assim, eles acham que eles estão assim, arrasando. Como que é ditadura se você não parou de falar? Como que é ditadura se vocês estão indo na manifestação se manifestar? Como que você está em ditadura que toda hora você vai lá e fala sobre essa ditadura? Uai, você queria o quê? Você queria que a mesma ditadura fosse implementada em todos os lugares? Quem que falou que a gente não vai trazer um socialismo cubano para o Brasil? Nós não vamos trazer um socialismo soviético para o Brasil. Nós temos um socialismo à la brasileiro para o Brasil. Quem falou isso? Lula. É claro Mas isso é esperado do Lula. Mas é claro que ele não vai trazer uma ditadura escancarada, pô. Mas é claro não é que ele não vai fazer isso. O socialismo é uma ditadura, no fim das contas. Não, livre. Livre. Dá pra você ter dá para você pegar ideias e... Chega lá na Coreia do Norte e fala assim, Kim Jong-un, faz igual o Alexandre Moraes, manda um dedo no meio pra ele lá. Mas aí é a mesma coisa de falar que a gente tem que implantar o modelo chinês aqui. Não vai funcionar. Não, mas o modelo chinês tem dois lados, pô. Isso que eu tô te falando. Eu tô dizendo isso. O modelo coreano, assim. Os modelos que funcionam em outros lugares, eles podem servir de inspiração pra alguma coisa. Sim. E não necessariamente... eu digo então, que democracia é essa que você não tem Vamos, a partir de agora então... Agora são 3h37. Vamos falar 20 minutos sobre urnas eletrônicas e a confiabilidade dela? Você pode falar, então. Mas estamos numa democracia, não, mas aí amigos. Eu concordo contigo. Mas é isso que eu tô te falando. Você concorda comigo que a pior tipo de ditadura é aquela que parece uma democracia? É muito fácil você se escorar e levantar a Constituição e falar, não, estou defendendo a Constituição, mas na verdade você está ferindo ela. A melhor maneira do diabo se apresentar pra você é com um chifre e com um tridente? Não, essa é a pior Geralmente ele vai aparecer, meu irmão, como um anjo. É isso que eles estão fazendo. Mas aí eu concordo contigo. Assim, eu não tô falando, porra, Alexandre de Moraes é foda. Não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele se passa. Quase toda hora, quase todas as paradas que eu vejo. É difícil ver uma parada que eu falo assim, pô, isso daqui... Sei lá, acho que isso daqui faz sentido. Não sei se é por causa de um bode prévio que acaba tendo, de ver algumas coisas acontecendo e falar, pô, isso aqui não parece muito alinhado com o que eu acredito que é certo. Isso aí várias vezes ao longo dos anos tem rolado essa parada aí. Não é isso, pô, não é defendendo o Xandão. Eu entro mais numa, cara, de que a gente não pode... A gente tem que meio que jogar ou a gente decide ir pra guerra e fazer as coisas de um jeito mais, sei lá, revolucionário, ou então a gente joga dentro da regra mesmo. Então, por isso que eu te perguntei, quais são os instrumentos legais, então, pra gente impedir que Alexandre de Moraes... Os instrumentos legais e que perdem a sua eficácia em grande parte por eu acreditar que nós não estamos em uma democracia plena, você fazer uma PEC, como por exemplo a PEC 333, que a gente está pedindo para que isso seja pautado, porque ela delimita os poderes do Supremo Tribunal Federal, impede decisões democráticas, acaba com o foro privilegiado. Então, você tem isso, tem que passar pelo Congresso, ok? Você tem o protocolo... Mas os caras estão tudo devendo, mané. Como é que eles vão passar essa... Porque nem a lava-toga, pô. Então você está entendendo que nós não estamos numa democracia e que é tudo fajuto? Porque você concorda comigo que aquelas pessoas foram colocadas lá para poder representar o povo, mas o interesse do povo real, ele é colocado em última instância e só se, sei lá, acontece alguma coisa? Porque olha só, na época da Dilma, por exemplo, várias pessoas que votaram a favor do impeachment da Dilma hoje é ministro do Lula. Então você concorda comigo que assim...
é muito difícil você ter pessoas comprometidas com princípios e valores. Então, assim, muita gente fala assim, ai, Nicolas, mas qual é o teu projeto? Qual é o teu projeto? Eu falo assim, filho, se o Brasil vivesse de projetos e se projeto realmente mudasse a totalidade do Brasil, o Brasil era Hong Kong, era Dubai, a gente era Estados Unidos. Porque o que não falta naquele lugar é projeto. O problema é, nós temos coisas mais profundas para poder a gente se tratar. E eu acredito que uma delas é a liberdade. É a conservação daquilo que é certo, daquilo que é justo. Eu não quero ter um país economicamente bombando, tudo certo, ok, tudo bem, tá funcionando, só que nós estamos degradados moralmente no âmbito, principalmente no âmbito de liberdade. Então quer dizer então que se eles estão fazendo isso com um ex-presidente que nunca teve nenhum tratamento nesse sentido de tornozeleira eletrônica, o cara não poder dar entrevista e tal. Se estão derrubando as minhas redes sociais, eu sou o deputado mais votado do Brasil, se eu estou sendo processado criminalmente, posso ir pra cadeia, porque eu chamei o Lula de ladrão, se tudo isso está acontecendo com deputados, o que pode acontecer com um cidadão comum? E eu te falo o que pode acontecer com um cidadão comum. Tomar 17 anos de cadeia, porque escreveu Perdeu o Mané. Pode tomar um cidadão comum, sabe o quê? Como aconteceu, por exemplo, com Terça Livre, com Gazeta Brasil, com o próprio Brasil Paralelo, que um deles, que foi o Terça Livre, foi excluído aqui do Brasil. Não podia ter o canal, que senão ia ser derrubado. Você tem o Gazeta Brasil, que foi impedido de colocar matérias ao ar. E o Brasil Paralelo, que foi impedido de colocar um documentário de forma prévia. Isso aí foi escroto. E aí, quando tudo isso acontecer, quais vão ser os mecanismos? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para as pessoas pensarem. Qual mecanismo legal nós temos para poder combater uma tirania, uma ditadura? Isso é o primeiro passo. Porque tudo cai na mesma pessoa, Igor. Tudo cai na mesma pessoa. Pra vocês terem ideia, quando a gente falou que a gente ia pautar a anistia e tal, eu não sei qual ministro, mas falaram assim, não tem grande chance do STF derrubar essa medida. Então, se a gente já está contando que o que nós decidimos o STF derruba, e repito, aconteceu agora com o IOF. Então, quer dizer, então, que tudo dentro de uma antidemocracia vai ser considerado antidemocrático. Essa que é a realidade, tudo. Então, por quê? Pô, eu sou oposição. Será que aquilo que eu fizer vai ser considerado democrático? Se estiver na rua e eu olhar o Alexandre de Moraes e mandar o dedo do meio pra ele, vai ser considerado uma liberdade como ele teve pra fazer? Não vai ser, não tenho dúvidas. Por que só um lado fala e é interpretado de uma forma e o outro lado fala o que quiser, não é interpretado de uma forma? Cara, mais uma vez, não precisa gostar do Bolsonaro, você pode odiar ele. Mas o cara na campanha foi chamado de canibal, foi chamado de pedófilo, falaram que ele ia acabar com o Bolsa Família em propaganda eleitoral na TV, falou que ele ia, sei lá, acabar com férias e 13º, e pois nada aconteceu para essas pessoas que acusaram ele disso. Simples assim. E como é que tu enxerga, tu ficou chateado com o Eduardo Bolsonaro meio pegando no teu pé? A que ponto chegou o Nicolas Ferreira e tudo mais? Cara, eu tenho, obviamente, uma gratidão muito grande pelo Eduardo, me ajudou diversas vezes, postando vídeos, que seja, me colocou no palco do CIPEC. Contudo, muitas das vezes eu acredito que existem coisas muito claras na minha vida, que quem tem um objetivo não perde tempo com distração, sabe? E em volta do Eduardo, eu não quero citar nomes pra não dar ibope mesmo, mas em volta do Eduardo existem algumas pessoas que, dia sim, dia com certeza, não é de agora, tá? Se utilizam de diversas falácias, mentiras pra poder me atacar. Mas, Nicolas, quem cala consente. Cara, pode falar nem sempre. O que eu faço? Até hoje eu não revidei nenhum tipo dessas acusações, porque eu não vou ficar revidando acusações mentirosas, porque senão eu vou ficar refém delas. Se todo dia eu tiver que fazer isso, é como se todo dia alguém passasse na sua rua, jogasse bosta em você e você tem que ficar se limpando. Então, pô, vai chegar um dia, meu irmão, que deixa de jogar bosta. Fica cheio de bosta. Fica cheio de bosta. Vou fazer o quê? Amanhã vai ter bosta de novo. Então, no dia que tiver uma crítica... Por isso que eu não arrumo a cama, no dia que tiver uma... faz sentido. No dia que tiver uma crítica justa, porque o político tem que ser cobrado, não me importa ser cobrado. E muitos deles ficam tentando colocar um rótulo de que não, o Nicolas é isso, o Nicolas é aquilo, quer tomar o lugar de fulano de tal, quer ser tal. Cara, vê as minhas ações. A Bíblia é bem clara de que a árvore se vê pelos frutos. Eu não acho que quem tem um propósito fica perdendo tempo comigo, cara. Entendi. Pô, vamos lá. Vamos só colocar um cenário agora que nós estamos no Brasil. Nós temos o Bolsonaro impedido de falar com o Eduardo, com tornozeleira eletrônica, prestes a realmente ser preso. Você tem deputados sendo caçados, inquéritos sendo abertos, enfim, pessoas sendo perseguidas, pessoas
presas por conta do dia 8, e muitas delas injustamente ou de forma desproporcional. E a preocupação sou eu, porque... Nicolas, você deixou de falar a respeito da Magnitsky antes, agora só tá falando porque falou. Mentira. Eu fiz um vídeo de 13 minutos, citei a Magnitsky, inclusive defendi o Eduardo sobre os ataques que ele estava recebendo sobre soberania nacional, porque os argumentos que eu utilizei, eu falei, peraí, se o Trump mandasse um avião aqui pro Brasil para poder resgatar o Bolsonaro, feria a nossa soberania? Sim ou não? Sim. Sim. O Lula mandou um avião da FAB pro Peru poder resgatar a ex-primeira-dama que foi condenada por corrupção. Feriu a soberania do Peru? Feriu. Então pronto. Então quer dizer que ele só defende soberania quando convém? Ou tudo é ferir soberania, ou nada é. Não, mas aí é ou algumas coisas mas aí a gente tem... Eu fico... Assim, não é que eu concordo, tá? Mas eu suponho que... Vamos lá. Não é que eu concordo com te mandar um avião lá pra resgatar não sei quem no Peru, em outro país. Mas a gente tá falando da soberania do Brasil, porra. Tá, e ele também tá falando da soberania dos Estados Unidos. Ele impediu o Alexandre de Moraes de entrar lá e vai resgatar uma pessoa. E por aí vai. Americano. Pô, mas aí é meio que a porra toda, né? Não, ele pode comer iFood, pô. Pode pedir. C&A, Renner. Pode usar, mano. Não tem problema. Fica à vontade, pô. Tipo assim. Mas enfim, só continuando. Então, você... Até perdi o que eu ia falar. Pô, você tem... um cenário muito ruim acontecendo aqui no Brasil. E essas mentiras, imagina se eu ficar rebatendo todas elas. Não, gente, eu falei sobre a Lei Magnitsky antes. E a pergunta que fica o que muitos desses em volta, que ganham inclusive com a briga, porque sabe, pô, fala do meu nome, vai dar ibope. O que vocês queriam? A pergunta é essa, o que vocês queriam que eu fizesse? Porque eu nunca cobrei a atenção de ninguém. Eu nunca cheguei e falei, vocês não estão falando do meu vídeo do Pix, hein? Vocês não estão falando do INSS. Eu tô prestes a ser caçado e nenhum de vocês se solidarizaram. Nunca cobrei isso, cara. Então, assim, pra mim, mais uma vez, eu liguei pro Paulo Figueiredo, depois o Eduardo chegou no carro e tal. No dia que rolou toda essa confusão, o Eduardo já tinha postado aquilo lá. E, pô, tudo surgiu porque no Space eu mandei um abraço, tava mandando um abraço pra um monte de gente, mandei um abraço pra Baianinha alguma coisa. Eu realmente esqueci agora. Baianinha Intergaláctica. Nem o The Office conseguiria fazer um roteiro tão merda como esse, né? Do tipo, um abraço aí, Baianinha, você é porreta e tal. Essa própria moça já fez diversas críticas contra mim, pesadas, inclusive. Então, tipo assim, não é que ela é uma fã ou uma não sei o que e tal. Ela pode até, enfim, gostou de mim e tal, mas eu mandei um abraço pra ela. Isso desencadeou pessoas em volta. Como que é capaz ele mandar um abraço? Eu falei, pô, cara, como assim? Em volta de vocês, inclusive vocês, andam com um monte de pessoas que falam um monte de coisa contra mim. Dá pra dizer que a direita tá unida ainda? Então, por isso, só pra finalizar, por isso que eu não fico dando todos esses argumentos, porque concorda comigo que eu vou ficar escravo disso? Porque pode ter certeza, e gravem isso daqui, nunca será suficiente. Eu posso fazer o que quiser. Quando eu fiz o vídeo do Pix, ajudou quem? A direita ou a esquerda? Ajudou a direita. Ajudou a direita, né? Ajudou a verdade e ajudou, obviamente, também a direita. Mas se tivesse uma eleição, eu potencializando ali, degradando o Lula, você concorda comigo que não ajuda o opositor dele, que é o Bolsonaro? Quando eu faço um vídeo sobre o INSS, explico para as pessoas sobre o INSS, eu tô ferindo quem? Eu tô desgastando quem? O PT, não é? Então eu tô ajudando quem? A direita. Quando eu faço um vídeo explicando a respeito da anistia, eu tô ajudando quem? Então, assim, mais uma vez... eu não vou perder, cara, meu tempo em dar todos esses argumentos, entendeu? Porque vai ficar maçante. Agora, só uma palavra que eu quero que fique nas pessoas é que nunca vai ser suficiente. Eu fui em todas as manifestações, Igor. Todas possíveis que possa ter acontecido, todas. Eu deixei de ir em uma e essa mesma turminha ficou. Cadê o Nicolas? Eu tava no casamento da minha prima, que eu fui padrinho, que minha prima morou na minha casa praticamente sem os pais durante 10 anos e morou na minha casa e tava marcada há 6 meses, cara. Então, peraí. As pessoas normais vão entender isso, cara. Claramente, eu tô sempre lá. Inclusive, eu tô aqui falando sobre isso diariamente, né? Tô me expondo aqui no Brasil a respeito disso. Tenho uma filha também, tomei multa de R$200 mil, um monte de coisa, tô sendo perseguido. Então, enfim, você percebe que para algumas pessoas nunca será suficiente? Não, mas aí... Então eu só deixo para as pessoas. E outra coisa, eu nunca, Igor, liguei para alguém e falei, irmão, fica aqui do meu lado aqui contra esses caras. Irmão, sabe, vem aqui. Não, cara, porque, mais uma vez, eu tô focado em realmente combater algo muito maior, bicho. Eu não vou perder tempo com isso. E se eu for ficar todos o dia, ficar rebatendo cada mentira, eu vou ficar refém deles. E eu não quero ficar refém disso. Agora, quer me criticar de alguma coisa justa?
Pô, Nicolas, acho que você foi excessivo nisso, acho que você foi isso, ok. Agora, até então, Nicolas, você não tinha falado disso, eu tinha falado. Nicolas, você não tava defendendo o Eduardo Bolsonaro, eu tava defendendo. Porque você não tá defendendo muito o Bolsonaro. Cara, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Que dentro de um grupinho, você tem pessoas que falam, ele não tá defendendo o Bolsonaro, mas fora, você acha que eu sou o maior defensor do Bolsonaro? Por quê? Porque eu tenho equilíbrio, eu não sou obrigado a falar de tudo, meu irmão. Os caras estavam me atacando porque eu demorei a fazer um vídeo em 2 dias. Tipo, é isso que sobrou pra me atacar? Então, enfim.